Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Juan, sou farmacêutico e pesquisador e decidi trazer análises literárias dos livros os quais estou lendo. Na ocasião, terminei de acabar de ler o livro Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Vamos lá, minha impressão geral sobre o livro. Achei um livro coerente, não achei ele com cara de alta ajuda, no sentido de frases clichês, exemplos clichês. Achei um livro de leitura rápida, algumas questões, algumas palavras em si têm um vocabulário um pouco mais rígido, mas assim, nada impede de uma leitura rápida e ao mesmo tempo proveitosa. Eu li esse livro, boa parte dele no ônibus, então durante o ônibus estava viajando, eu li esse livro. O autor dele é Ken Monge, que é neurocientista e escritor japonês, e percebe-se pela literatura que ele tem uma acurácia científica, então isso é importante porque ele faz paralelo com exemplos reais e os conceitos do Ikigai. Mas vamos lá, o que significa, o que é Ikigai? O Ikigai, ele é uma palavra japonês que descreve, como eu vou ler aqui no exemplo, que descreve os prazeres e os sentidos da vida. Então, esse é o Ikigai. Descreve os motivos que faz você ter uma vida coerente e feliz. Mas, por outro lado, o livro traz um conceito um pouco mais real para a nossa comunidade, um pouco, como posso dizer, mais objetivo e menos prolixo, que é o motivo para levantar-se de manhã. Porque assim, os prazeres da vida também está correlacionado com as dores da vida. Não se prende somente a prazer. E ter um motivo para se levantar de manhã é um motivo que faz viver, seja um trabalho, seja um objetivo, um empreendimento, isso é Ikigai. E assim, o livro ele é dividido em 10 capítulos, 11 para ser exato, porque o último ele não é bem um capítulo, ele é um exercício para o encontro do Ikigai. Mas eu vou ler aqui o sumário, que você tem o prefácio, que ele fala um monte de coisa, que seria os 5 passos para o Ikigai, mas os capítulos em si são o que é Ikigai, seu motivo para levantar de manhã, que é o termo que ele associa ao Ikigai, cada área e seus benefícios de pensar pequeno. Então, ele parte do princípio do pequeno, do micro para o macro. Então, se você quiser realizar um empreendimento, fazer uma atividade física, um concurso público, que é o nosso foco desse canal, você tem que começar pequeno. Você tem que começar aos poucos. A beleza sensorial do Ikigai. O que significa isso? Ele correlaciona que você pode ter Ikigai tomando um café na manhã, na sua casa, como se fosse uma espécie de meditação. Na ocasião, estou aqui tomando o meu chá, mas vamos lá. Ele fala sobre o fluxo e a criatividade, como o Ikigai pode fazer com que você pense fora da manada. Ele faz também uma correlação com a sociedade japonesa, visto que Ikigai é um termo japonês. Ikigai e sustentabilidade. O que significa isso? Ele traz a noção que para você ter um Ikigai, ele tem que estar coerente com o seu convívio harmônico, que significa você estar em harmonia com as pessoas do seu convívio e ao mesmo tempo ter uma sustentabilidade pela natureza, pelo local que você está conservando, está cuidando, encontrando o seu objetivo na vida. Isso aqui é interessante porque o que acontece? Muitas vezes, não é muitas vezes, mas a sociedade atual, principalmente por essa noção de consumo, faz com que tenhamos a noção que para sermos felizes temos que ter dinheiro. Não é esse o caso. O Ikigai pode ser você fazer algo que você goste, pode ser você qualquer profissão, independente da quantia monetária. É claro que o dinheiro, a gente não vai ser hipócrita, o dinheiro dá um conforto social, mas o dinheiro, ele em si, não traz felicidade. A felicidade é você estar em harmonia consigo mesmo e com os seus hábitos, com a sua saúde, o seu corpo. O que não mata fortalece. Ele parte do princípio que durante a vida vamos ter diversos desafios, diversos empreendimentos,
diversos embates. E se não morrermos, se não perecemos diante desses embates, não iremos nos fortalecer. Então, o que não mata, fortalece. E o o nono é Ikigai, a felicidade. Então, ele vai correlacionar. Uma pessoa que tem um senso de propósito, ela tem um Ikigai muito, muito fixo. Ela tem o Ikigai ao mesmo tempo, talvez ela nem saiba o que significa o termo Ikigai. Mas ela vai ter o Ikigai porque ela tem um motivo para acordar de manhã. Então, assim, Ikigai é um termo que foge da realidade da sociedade, então poucas pessoas vão conhecer esse termo. Eu, na ocasião, não conhecia o termo Ikigai, foi a partir desse livro, mas é interessante que eu tenha o meu Ikigai. O meu Ikigai é o quê? É dar aula no YouTube, meu Ikigai é cuidar da minha vida, da minha família. Então eu tenho o meu Ikigai, eu tenho o meu sentido de propósito, eu tenho um sentido para o que me faz acordar todos os dias de manhã. E o 10º ponto é aceite-se como você é. Você não é igual ao seu colega, você não é igual ao que vê nas mídias sociais. Então também tem uma crítica à imagem que todo mundo é feliz. Então, assim, vemos na rede social as pessoas realizando muitas coisas e às vezes a gente acha que para ser feliz tem que ser igual ao colega. Não, mas o Ikigai parte do sentido individual. Então cada pessoa tem o seu Ikigai. Às vezes o meu Ikigai é ser um fazendeiro, o do meu colega é ser médico, o do meu outro colega é ser nutricionista, farmacêutico, enfim. Ikigai, ele não se pressupõe a uma profissão. Existe a aceitação e é a partir do se aceitar que você encontra o seu Ikigai. E no último capítulo, fazendo uma retrospectiva também ao prefácio, aquela parte antes dos capítulos, ele novamente retoma os 5 passos do Ikigai. E eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Os 5 passos para o Ikigai. Começar pequeno, então, se você vai iniciar um concurso público, você começa estudando uma matéria, então é começar pequeno. Libertar-se das opiniões, do que você espera da pessoa. Então você tem que partir do seu Ikigai e você não pode se prender a nada, você tem que estar liberto na sua ideia. Harmonia e sustentabilidade, como eu falei, né? Tem que estar em harmonia com a sua comunidade, com a natureza. Ter alegria nas pequenas coisas. Como assim? Se você não gostar da jornada, se você não gostar do estudar uma matéria por dia, do estudar, vai ser sofrido. Então, assim, você tem que ter feliz durante o processo, estudando, fazendo exercícios, ou não estando feliz, mas não estando triste, ou buscar felicidade nisso. Estar no aqui e agora, que é o último dos 5 passos. Como assim? Você não pode achar que é o ponto final que vai te trazer felicidade. E nem o meio. A felicidade é o caminho. É o caminho. E agora eu vou trazer um ponto do livro que me marcou muito, que é a da página 161, é que é possível encontrar senso de propósito, senso de felicidade, até em nações como a Coreia do Norte, como foi o caso dos Jogos de Massa na Coreia do Norte, que são um evento da vida diária, que foram originalmente concebidos na Alemanha e desenvolvidos no Japão. Mas, enfim, vou trazer aqui, e que ele traz a experiência de 2 ginastas norte-americanas e suas famílias durante a participação nos Jogos de Massa de 2003 em Pyongyang. E basicamente é o seguinte, mesmo vivendo uma sociedade extremamente ruim, porque é uma ditadura, elas sentiam um senso de propósito nessa atividade, nesse exercício de ginástica, porque elas viam aquilo como algo objetivo de vida, o Ikigai. Então, elas tinham até apreensão, muito ansiedade em entrar em contato com o general, no caso, que era uma das pessoas mais importantes do partido comunista. Mas, enfim, é essa a indicação do livro. Recomendo muito a leitura do Ikigai e fazer os exercícios para vocês encontrarem o Ikigai e aplicar na prática. Abraço e me dê o feedback de vocês, gostaram dessa análise, porque eu quero trazer as outras. Estou aqui com outros livros. O próximo livro que eu irei trazer a análise é o Marco Aurélio, Meditações, que parte do princípio do estoicismo, que ele é um dos grandes representantes da filosofia estoica.
E é muito importante entender, porque o estoicismo faz parte também da vida do concurseiro. Então você tem que aprender a viver no caos, em todos os sentimentos que a sociedade nos proporciona, sejam bons ou ruins. Abraço e um bom descanso e um bom chá ou café.